RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. A RDC TV está no segundo dia hoje da série de entrevistas com os candidatos à majoritária nas eleições de 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e também para que as gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a ser nossos representantes no poder, no Palácio Piratini. No programa Rio Grande Movimento, das 11 da manhã à 1 da tarde, espaços aos candidatos a vice-governador. Aqui no programa Cruzando as Conversas, a entrevista é com os candidatos a governador e também a senador pelo Rio Grande do Sul. A nossa grade de cobertura de eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador, isso no dia 24 de setembro, e também os candidatos a vice-governador, isso em 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes, é claro, do dia da votação. Nesta noite, recebemos aqui no nosso estúdio da RDC TV o candidato Eduardo Leite, do PSDB. Comigo aqui também no estúdio, acompanhando a entrevista, o meu colega Afonso Ritter. Serão 3 blocos. No primeiro, após a apresentação e a questão geral, os temas são saúde e segurança pública. No terceiro, educação e emprego. E no segundo bloco, o candidato vai responder 6 questões enviadas pelos internautas através do Facebook e também do Facebook da RDC TV. E logo após o fim dessa entrevista, é importante lembrar, olha só, você pode enviar também a sua pergunta para o entrevistado de amanhã. Bom, eu começo então a nossa entrevista com o candidato Eduardo Leite, do PSDB, aproveitando para ter uma oportunidade de aproximação à comunidade, candidato. Por favor, quem é exatamente o candidato Eduardo Leite? Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cláudio, boa noite ao Afonso, aos nossos telespectadores. Quero cumprimentar aqui, em primeiro lugar, a RDC TV, acompanhando os investimentos feitos aqui num novo canal de comunicação para que a comunidade gaúcha possa se integrar, se reconhecer, né? E valorizar toda a nossa cultura. Parabéns a todos que estão envolvidos com essa iniciativa e a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. Bom, eu tenho 33 anos, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Fui prefeito da minha cidade de Pelotas, e antes de ser prefeito fui vereador, fui secretário municipal, fui presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Concorri a prefeito em 2012 e fui eleito ali com 27 anos como prefeito de Pelotas, e naquela oportunidade, né, talvez um dos mais jovens prefeitos do Brasil. Fiz um mandato que foi aprovado por 87% da população, e olha, é extremamente difícil ser prefeito de Pelotas, porque nós somos a 3ª maior cidade do estado, mas não somos a 3ª maior economia. Nós somos a 9ª economia do estado. Somos polo de uma região que empobreceu bastante, que sofreu muitas dificuldades econômicas ao longo de décadas, a metade sul do estado, e, portanto, nós temos muitas carências e poucos recursos. Só para comparar, para vocês entenderem um pouquinho, quem nos acompanha, eu comparo geralmente com a cidade de Canoas, porque tem rigorosamente o mesmo número de habitantes que Pelotas. 340 mil habitantes, só que Canoas é 12 vezes menor territorialmente do que Pelotas. Nós temos 12 vezes mais território. Isso significa que a gente tem que distribuir serviços por mais espaço. Nós temos 50 unidades básicas de saúde, Canoas tem 26. Canoas tem cerca de 5 mil servidores públicos. Nós temos mais de 8 mil servidores públicos na Prefeitura de Pelotas. Canoas tem uma refinaria de petróleo, a Refap, a refinaria Alberto Pasqualini, e que ajuda a retornar mais ICMS. São 350 milhões de reais que retornam de ICMS para Canoas, retornam para Pelotas 90 milhões de reais de ICMS. São menos recursos para pagar mais pessoal numa comunidade que é mais carente, mais dependente do poder público. Pode ter certeza que eu sei bem o que é governar na dificuldade, tendo que administrar a carência de recursos, tendo muita criatividade e responsabilidade com a aplicação do dinheiro. Mesmo assim, vejam vocês, em 2016, Pelotas foi a única cidade entre as 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul, que são Porto Alegre, Caxias,
Pelotas, Canoas e Santa Maria, as que têm mais de 200 mil eleitores e que, portanto, tem a possibilidade de segundo turno, foi a única cidade que teve eleição de continuidade de governo. Eu não concorri à reeleição, sou contra a reeleição para cargos executivos. Nesse sistema eleitoral brasileiro, acho que é um problema a reeleição. E também porque são 25 partidos, a negociação das alianças se dá dentro do governo, dentro dos gabinetes oficiais, e aí acho que acaba virando um grande problema para o interesse público. E também porque eu queria mostrar que é possível fazer política com desprendimento, com desapego do poder, sabendo passar o bastão. Tem tanta gente boa, tanta gente que pode dar sua colaboração, não precisa ser sempre a mesma pessoa. Acho que a nova política é justamente a gente reconhecer que não há salvador da pátria. A gente tem que colocar um projeto acima das pessoas e o papel do governante é também estimular o surgimento de novas lideranças, incentivar isso e saber passar o bastão. E aí passei o bastão para minha vice-prefeita. Ela foi eleita com a maior votação da história da cidade. 60% dos votos já no primeiro turno. Nos outros 4 municípios, os prefeitos não conseguiram eleger os seus sucessores. Só em Pelotas isso aconteceu em 2016. Certamente não é porque nós tenhamos resolvido todos os problemas, é porque nós apresentamos soluções que entusiasmam a população em relação ao futuro. E é assim que eu olho para o estado do Rio Grande do Sul também. Depois que eu deixei de ser prefeito, eu fui estudar no exterior, fui convidado para estudar na Universidade de Columbia, em Nova York, que é uma das principais universidades do mundo. Estudei lá em gestão e políticas públicas. Voltando ao Brasil, comecei um mestrado em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que também é uma das escolas de administração mais respeitadas do país. E aí comecei a ser provocado sobre liderar um projeto para o governo do estado. E aceitei esse desafio porque eu entendo que política é missão e o Rio Grande do Sul precisa de um projeto, na minha visão, que pense no ajuste que o Estado precisa fazer nas suas contas. É uma grave crise fiscal, certamente vai discutir bastante isso, mas paralelamente ao ajuste das contas tem que ter um projeto de desenvolvimento que bote esse Estado para crescer, para se desenvolver, para gerar emprego, renda, riqueza, que vai ser efetivamente a redenção do nosso Estado, que vai permitir um investimento nas outras áreas. Desculpa se me alonguei aqui na explicação, mas a pergunta era ampla, né? Afonso Ritter. Boa noite, candidato. Boa noite, Você já Afonso. criou o ambiente para fazer a pergunta exatamente sobre a situação financeira do Estado. Eu conheço os números, mas eu gostaria de lembrar alguns. O primeiro semestre deste ano terminou com o governo do Estado faltando 1,550 bilhão de reais, ou seja, um déficit, exatamente isso. E na aprovação da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, portanto, que prevê o orçamento de 2019, a previsão de um déficit, ou seja, é um déficit de 6,8 bilhões de reais. Praticamente 7 bilhões. De qualquer maneira, e aí? Vai fazer o quê? Então, vai começar por onde a arrumar o Estado? Então, Afonso... Ou ter dinheiro, pelo menos, para dar prosseguimento àquilo que são as atividades essenciais do Estado. Acho que primeiro passo, né? A gente vai ter aí, tem as candidaturas postas, o eleitor vai ter a oportunidade de fazer a comparação entre elas. E o primeiro passo é reconhecer que existe essa crise, que há um desajuste nas contas, esse desequilíbrio é real, verdadeiro. O Estado tem um orçamento, como tu disseste, que excede as despesas em quase 7 bilhões de reais, as receitas projetadas para o ano que vem. E boa parte dessas despesas, se a gente olhar o perfil da despesa do Estado, a gente vai ter que promover, como eu falei, ajuste para dentro do Estado, no controle das despesas e no incremento das receitas. Se eu estou gastando mais do que eu arrecado, eu preciso atuar nas duas frentes. Gastar menos e arrecadar mais. Arrecadar mais sem aumento de impostos, porque ninguém aguenta mais impostos. Então a gente vai precisar atacar a despesa, aí eu pego a minha despesa e olho a despesa do Estado, qual é o perfil que ela tem? 78% da despesa é pessoal e encargos sociais. 18% é gasto de custeio, que é o que a gente fala, né? A energia elétrica, combustível, o custo da máquina, né, da operação. É importante chamar atenção para isso, porque sempre se fala, tem que evitar desperdício, tem que gastar menos com viagens, com combustível, com energia, tem que poupar mais, eu concordo. Tem um ditado que diz que custo é que nem unha, tem que cortar constantemente. A gente faz faz o corte e vai crescendo, vai surgindo mais um pouquinho ali, a gente tem que cortar de novo. Então, essa revisão constante dos custos é importante. Mas se a gente comparar com outros estados, o
O Rio Grande do Sul tem esse custo de 18%, esse gasto de 18% em custeio, e outros estados, em média, gastam 25%, alguns 30%, mais de 20%. Ou seja, a gente já está comprimindo bastante o gasto no custeio, o que pode estar comprometendo a qualidade dos próprios serviços, né? Porque se vai constranger ali, conter despesa com combustível, daqui a pouco vai faltar combustível para viatura de polícia, né? Bombeiro e tal. Então a gente chega um momento que você não consegue cortar mais. Claro que você pode otimizar, ver novos processos. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu fui prefeito de Pelotas, a gente pegou o transporte escolar. E o transporte escolar, especialmente na zona rural da cidade, né? Como a gente tem essa zona rural grande, nós fizemos um mapeamento e o georreferenciamento todo, né? Dos itinerários dos micro-ônibus, das vans, todas que transportam os alunos. Identificamos sobreposição de linhas, que significava que a gente podia fazer o mesmo transporte com um micro-ônibus e que estava fazendo com 2, que pegavam alunos que sobrepunham naquelas linhas. Otimizamos todo esse processo, a gente economizou R$ 1 milhão por ano. R$ 1 milhão por ano, simplesmente mapeando as linhas do transporte, identificando a sobreposição que havia e fazendo uma otimização. Gestão. Então, o que eu quero chamar a atenção é claro que sempre tem como a gente otimizar processos para reduzir este gasto sem deixar de prestar o serviço. Então, isso não custeio. Mas o que eu quero chamar a atenção... Do lado da receita. Mas é só na questão da despesa ainda, Afonso. Então, a gente tem que fazer essa otimização de gastos, mas 78% está em pessoal. Então, a gente vai ter que discutir com diálogo, construindo isso. Eu sou de uma família de servidores públicos. Meus pais são professores universitários, aposentados da Universidade Federal de Pelotas. Meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal. Meu outro irmão é fiscal do Ministério da Agricultura. Isso significa que eu tenho consideração, uma família de servidores públicos, né? Consideração por eles é porque é o espírito da minha família de serviço público e eu me considero também um servidor público, admitido pelo voto popular nos cargos que exerci. A diferença é a forma de ingresso, tão legítima quanto a do concurso público, a escolha pelo verdadeiro patrão, que é o cidadão, pelo voto popular. Mas nem por isso eu posso deixar de reconhecer que nós precisamos discutir se 78% do gasto está no custo com pessoal e nós queremos ajustar as nossas despesas para que elas caibam no nosso bolso. Nós vamos ter que discutir pessoal, previdência, carreira de servidores, tudo que está se incorporando, que está gerando essa falta de sustentabilidade nos gastos do Estado. Com diálogo com os sindicatos, com os servidores diretamente, para que a gente possa promover essa revisão nessa estrutura para conter o avanço dessa despesa nova. Vamos mexer nas carreiras? Vamos ter que fazer, sim, alteração em estruturas de carreiras. De remuneração, digamos, de melhorar a remuneração do servidor por anos de serviço, seria por mérito? Esta é a sua opção? Acho que a gente tem que fazer a valorização do mérito também para estimular bom desempenho. Eu digo com tranquilidade. Fui prefeito, com muito diálogo com os servidores, a gente identifica a maior parte, a esmagadora maioria, é bem intencionada, trabalha, quer fazer a coisa acontecer, mas ela se depara com distorções dentro da sua própria, seus próprios colegas, em que o relapso não é punido. Quem não se esforça não tem consequências negativas e quem se esforça não é recompensado. Essa é a estrutura básica do serviço público hoje. Quem está se esforçando não recebe nada mais pelo esforço. E quem não se esforça não é punido e não tem consequências. Então, isso precisa ser ajustado e alterado para prestigiar os bons servidores, que é a maioria, que se esforça. Então, a meritocracia, que virou um palavrão pelas campanhas contrárias dos sindicatos, nada mais é do que prestigiar quem merece, e a esmagadora maioria merece e será prestigiada. Então, nós vamos ter que discutir carreira, sim, e vamos ter que atacar também a questão da receita. Receita tem que fazer-se a combate à sonegação, tem a questão da revisão de incentivos fiscais, que precisa ser promovida, mas, fundamentalmente, o incremento da receita pela melhoria do desempenho econômico do Estado, estimulando o crescimento do Estado, e não há outro ambiente, não há outra coisa a fazer para estimular crescimento, a não ser melhorar o ambiente de competitividade, com investimento em infraestrutura, redução da burocracia e a redução da carga tributária também. Candidato Eduardo Leite, seguindo então um roteiro que a gente apresentou ao candidato da noite passada, a gente gostaria de saber em relação à saúde do Rio Grande do Sul. A gente tem o Sistema Único de Saúde aqui, como qualificar, como melhorar, otimizar o que cabe ao Estado, por exemplo, o nosso Sistema Único de Saúde aqui,
postos de saúde, filas de espera e etc. no que tange, então, a responsabilidade do Estado em relação à saúde. Bom, saúde, né, a gente tem que ter essa compreensão, ela é prevenção, tratamento e reabilitação, né? Tem que trabalhar na prevenção, promoção à saúde nas unidades básicas, que é a atenção primária, mantidas pelos municípios, e o Estado tem que ser ponto de apoio para garantir políticas que efetivamente promovam a saúde, mais do que o atendimento clínico, que também é importante, garantir que haja estímulo ao autocuidado da população, e por isso que tem que ter apoio para aumento do grupo de agentes comunitários de saúde, para o programa Primeira Infância Melhor. E o ponto básico para isso é garantir os repasses em dia para as prefeituras. Porque eu fui prefeito e, além de prefeito, fui presidente da Associação dos Municípios da minha região, da Zona Sul, e vi prefeitos desativando programas por falta de repasses, porque a prefeitura tem que sustentar sozinha aquele programa e ela começa a desativar. E desativando um programa como o Primeiro Infância Melhor, deixa de estarem lá os visitadores que acompanham nas famílias com crianças até 3 anos de idade, nesta primeira infância, que os estímulos corretos a essas crianças determinarão a sua condição cognitiva de aprendizagem, determinarão o aspecto de saúde, né? Futuras doenças que possam ter, se elas tiverem correta alimentação, se elas tiverem um acompanhamento certo dos pais, os estímulos, a coordenação motora, tudo mais, ali é determinante, né? E, então, o programa Primeira Infância Melhor é um programa super importante, criado no Rio Grande do Sul, que precisa ser estimulado, e a gente vai voltar no passo anterior. Claro, todas as políticas que nós vamos discutir aqui vão ter sempre, né, este ponto da sustentabilidade financeira dessas políticas, que vai voltar ao que nós estávamos discutindo antes: ajuste das contas do Estado e garantia de receitas que possam financiá-las. O grande problema, na minha visão, pelo menos o que aparece em público, e que de fato deve fazer sofrer as pessoas, é o acesso à saúde. Sim. E aí existe hoje tecnologia disponível para facilitar o acesso. Por que não se utiliza mais e não se tem muito, não se gasta muito nisso? Claro. O investimento é relativamente baixo. Olha, é super importante esse ponto, Afonso. Me desculpe eu repisar a questão da experiência da Prefeitura de Pelotas, mas é porque eu já tive essa experiência, tenho que repassar isso para mostrar como é possível fazer, mesmo com carência de recursos, e dar os exemplos. Eu entrei no governo, as unidades básicas de saúde, essas 50 unidades básicas de saúde não eram informatizadas. Ela vivia na pré-história, né? Ou seja, o médico fazia o atendimento lá, de clínico geral, identificava um problema que necessitava de uma consulta com um especialista, de um exame, e fazia o encaminhamento no papel, até que num dia da semana passava lá o motoboy para recolher os encaminhamentos, as guias de encaminhamento, que levava para a Secretaria de Saúde. Era assim que funcionava. E nesse trânsito todo aí, encaminhamentos se perdiam, né, e tudo mais, e aí aquela cidadão ficava esperando e tudo mais. Então agora todas as unidades informatizadas, com internet, com a plataforma do eSUS, que faz a remessa automaticamente dos pedidos de exames, de consultas com especialistas, prontuários eletrônicos para que o cidadão que é atendido na unidade de saúde, indo numa UPA, entrando no pronto-socorro, possa rapidamente ser acessado o prontuário daquele cidadão para identificar já o seu histórico. Acabou com as filas, isso? Sim. Não, estamos num processo de acabar com as filas, ainda não se acabou com filas, né? Algumas unidades de saúde nós estamos implantando o que a gente chama Rede Bem Cuidar, em que se garante o acesso universal para reduzir essa necessidade de filas. E possível acabar com as filas? É possível, eu confio nisso. Inclusive, Afonso, com a telemedicina, isso que estava falando sobre tecnologia, ajuda bastante nesse combate a essas filas. Porque, por exemplo, a gente fez isso com oftalmologia, tem teleoftalmo, exames e diagnóstico feitos por equipamentos que estão disponíveis no centro de especialidades, e a população pode acessar aquilo ali, e um profissional que é habilitado para a utilização daquele equipamento faz o exame ali, remete para um centro de diagnóstico, onde um médico especialista vai fazer o diagnóstico e dá o diagnóstico e o encaminhamento correto para aquele paciente. Então não precisa ter médico necessariamente em todas essas pontas, né? Algumas especialidades não, isso já pode ser, a gente tem eletrocardiograma nas unidades de saúde em Pelotas, por exemplo, é feito o eletrocardiograma ali, remete para uma central onde tem o médico que faz o diagnóstico também
E se tiver problema urgente, encaminha para a unidade de pronto atendimento, encaminha para o pronto-socorro municipal ou identifica para a necessidade de uma consulta com o especialista em seguida, mas já faz ali um primeiro atendimento, né? E o custo, isso otimizou o custo? Sem dúvida, sem dúvida. Isso vai, porque a grande dificuldade para a saúde pública está justamente você poder dar essa eficiência que garante um custo na dimensão a ser suportada pelo Estado. Bom, estamos falando aqui da atenção básica ainda, né? Depois a gente tem média e alta complexidade. A média e alta complexidade já está aí nas questões das especialidades, dos exames. E na alta complexidade, né? Nos hospitais, leitos hospitalares, mais uma vez a gente volta na necessidade de garantir repasses em dia. E tornar mais eficiente essa distribuição do ponto de vista regional no Estado para garantir acesso às especialidades nas regiões, revendo as regiões da saúde na alta complexidade no Estado, para rompermos com a ambulancioterapia dos municípios lá do interior, trazendo a Porto Alegre, né, para consultas com especialistas e atendimento e internação aqui na capital. Então você tem que buscar a distribuição de forma inteligente desse serviço, fiscalização também, né, processos de auditorias, porque você tem que garantir o cumprimento dos contratos com os hospitais, mas fundamentalmente você tem que garantir pagamento em dia também, porque os hospitais estão fechando leitos hospitalares porque não recebem em dia e esse atraso gera aos hospitais a necessidade de recorrerem a instituições financeiras, se endividam e aí começa uma bola de neve que afeta o atendimento de saúde para a população. Mas essa questão dos repasses muitas vezes não depende do município, como são os repasses do governo federal? Alguns repasses são do governo federal, mas muitos são do próprio governo do Estado, que tem que ser repassados aos hospitais também e que acabam atrasando e comprometendo a qualidade do atendimento de saúde. Direto. Tá certo, então, Afonso, por favor, próxima pergunta. A gente tem cerca de 4 minutos para o final desse primeiro bloco e na sequência o candidato Eduardo Leite vai responder daí as perguntas pré-selecionadas aqui pelos nossos telespectadores, pelos nossos internautas da RDC TV. Por favor, Afonso. Não, eu queria voltar à questão das finanças, mas e investimentos do lado da burocracia. Certo. Eu gostei muito, ouvi uma palestra sua dizendo que é possível inverter a burocracia, ou seja, mais ou menos o que acontece na declaração do imposto terrenal. Isso. O cidadão declara o seu imposto, se ele omitiu alguma coisa importante, o fiscal da Receita Federal vai tomar as devidas providências, vai sofrer multa, vai ter que fazer uma revisão, enfim. Perfeito. Realmente é um dos grandes problemas nossos no Brasil, talvez herança dos nossos chamados descobridores da burocracia portuguesa, não sei de onde veio, mas realmente nós estamos muito amarrados a esta questão. Né? Afonso, olha, eu sintetizo assim a minha visão estratégica de governo, de gestão, de visão de futuro para o Estado, numa frase que eu ouvi acho que no discurso de lançamento da candidatura do Macron. Eu não estava lá, evidentemente, eu vi por um documentário na internet. E ele diz assim: nós temos que liberar a energia de quem tem potencial e focar o Estado em proteger quem mais precisa do Estado. Essa tem que ser a visão. Então, liberar a energia significa a gente identificar que a população gaúcha é empreendedora, gosta de trabalhar, não tem problema com o serviço, não tem malandragem, ela é disposta para o serviço, inova, empreende. A prova está aqui numa emissora de televisão constituída pelo empreendedorismo gaúcho, né, num investimento com ousadia, com talento sendo empregado aqui. Então dá espaço para esse povo e ele trabalha, empreende e gera riqueza. Infelizmente, esse povo não encontra espaço no seu próprio estado para empreender. A prova disso é que, né, vão para o oeste catarinense, se desenvolve por muitos gaúchos que foram para lá empreender. O centro-oeste do Brasil também tem riqueza gerada pelos gaúchos, mas aqui no seu próprio estado, infelizmente, a gente não está encontrando espaço. Então, a burocracia precisa ser aliviada, porque ninguém aguenta ser tratado com a desconfiança constante de que está fazendo alguma coisa errada. Você tem que provar a sua honestidade, a sua boa-fé, com uma série de documentos que tem que ser lançados e ainda aguardando e corrige e volta e uma inconstância às vezes dependendo na mão do fiscal que cair, vai ter uma análise diferente que entra no mérito, enfim.
é muito difícil. A sua proposta é, portanto, inverter, ou seja, a nossa, confiar no cidadão. É a lógica da confiança. A gente precisa resgatar essa lógica da confiança, porque eu tenho convicção que 80%, sei lá, não tem um percentual, mas posso arriscar aqui, 80%, 90% das pessoas são honestas, querem fazer a coisa certa, fazem do jeito certo. E nós colocarmos essas pessoas na condição de terem que provar a sua honestidade, na desconfiança, nós perdemos os investimentos, desestimulamos os empreendimentos e perdemos geração de renda, de riqueza, de geração de empregos. Então, o que já faz a Bahia, por exemplo? Tem lá o que eles chamam de licença por adesão e compromisso. O empreendedor lança num portal de internet toda a documentação, vai lá como declaração do imposto de renda que tu falaste. É um processo de autodeclaração, lança a documentação toda. Está ali assinado por profissionais que se responsabilizam, né? Engenheiros, profissionais, biólogos, no caso licenças ambientais, enfim, todos os que forem necessários para aquela natureza de empreendimento, se comprometendo e se responsabilizando. Afinal, essas pessoas têm formação técnica. Não é por ter feito um concurso público que um servidor tem maior autoridade técnica, né, do que os outros profissionais que tenham se formado e que eles foram admitidos com legitimidade através de um concurso público, mas que não atesta a idoneidade de uma pessoa, não é mais honesta ou menos honesta por ser servidor público, né? Simplesmente está numa outra função. Então, a gente precisa reconhecer os profissionais que atestam, que estão inscritos nos seus conselhos, né? Que regulam as suas profissões, e lançado toda aquela documentação, automaticamente recebe o empreendedor a autorização, a licença para o seu empreendimento. Especialmente isso dedicado a processos de menor complexidade e impacto ambiental. Mas se a gente consegue liberar os de menor impacto mais rapidamente, a gente consegue focar a energia e a estrutura do Estado para dar atenção àqueles projetos de maior impacto. E aí conseguimos dar maior celeridade para eles. E nessa confiança eu tenho a certeza que a gente consegue destravar a burocracia e liberar empreendimentos que nos darão um diferencial de competitividade. O Rio Grande do Sul tem que se tornar, a gente tem que reconhecer isso, nós competimos com outros estados por investimentos. Se aqui não tem infraestrutura adequada e, portanto, é mais caro do ponto de vista logístico, se aqui não tem burocracia ágil e, portanto, é mais caro do ponto de vista do dinheiro parado, né? Quem tem dinheiro para investir não quer o dinheiro parado. Se não puder investir aqui rapidamente, eu vou investir em outro lugar. Se aqui é mais caro do ponto de vista tributário, porque as alíquotas de imposto são maiores, tudo isso jogando contra, a gente está empurrando esses investimentos e empreendimentos para outros lugares. E empurrando para outros lugares é riqueza que deixa de ser gerada aqui, é emprego que deixa de ser gerado aqui, é imposto que se deixa de ser gerado aqui, e aí o nosso estado vai empobrecendo. A gente precisa virar esse jogo. Chegamos ao final, então, do nosso primeiro bloco, entrevistando, então, o candidato Eduardo Leite, do PSDB. No bloco seguinte, o candidato vai responder perguntas feitas pelos internautas e também pelos telespectadores da RDC TV. É um instante só, nós já voltamos, não sai daí. Estamos de volta, então, com o programa Cruzando as Conversas especial, dando sequência à nossa cobertura aqui da RDC TV, as eleições 2018, hoje entrevistando o candidato Eduardo Leite, do PSDB, aqui nosso segundo entrevistado nesta cobertura 2018 das eleições. Se você está começando a nos acompanhar agora, neste segundo bloco, o candidato Eduardo Leite vai responder a perguntas feitas pelos telespectadores e também pelos nossos internautas aqui, que fizeram perguntas pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais. A primeira pergunta é de Getúlio Valls, de Capão da Canoa. Eu apenas gostaria de saber, em realidade, as ações que o candidato direcionaria sem as desculpas de governo federal e verbas que deveriam vir, e ele sabe que não virão para de fato alavancar o Rio Grande do Sul em áreas que precisam de ideias e coragem, como estrutura, geração de emprego e renda e alavancagem econômica na nossa estrutura industrial comercial. Por favor, candidato. Getúlio, super importante essa tua colocação, porque eu tenho observado candidaturas colocando toda a expectativa de recursos para investimentos no Estado, por exemplo, na Lei Candir. O que é a Lei Candir? Para quem está nos acompanhando aqui, talvez não conheça. A Lei Candir é uma lei lá de 1996 que colocou a desoneração de ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICM é um imposto estadual, para produtos a serem exportados.
Então, deixou de incidir o ICMS, ganhou competitividade, esses produtos para exportação, se exportou mais e tal, mas a lei determinava que o governo federal deveria ressarcir o que o Estado perderia de arrecadação. Só que a discussão sobre o que o Estado perde não é simplesmente pegar o que é exportado e multiplicar, colocar ICM sobre, porque, na verdade, o Estado exporta mais porque, deixando de ter a alíquota do imposto, ficou mais competitivo e está vendendo mais. E, de certa forma, isso gera outros ganhos colaterais de ICM. Bom, mas enfim, tem uma discussão de que o governo federal deveria 50 bilhões de reais ao governo do Rio Grande do Sul. Somado todos os outros estados exportadores que teriam tido perdas com a Lei Candir, o governo federal deveria mais de 500 bilhões de reais aos estados. Veja, Getúlio e quem nos acompanha, o governo federal tem fechado os seus orçamentos aí anualmente nos últimos 2 anos e a projeção para esse ano também com cerca de 150 bilhões de desequilíbrio de déficit. A gente está falando aqui dos 7 bilhões do estado do Rio Grande do Sul, pois o governo federal tem 150 bilhões que ele não consegue reduzir, não está conseguindo reduzir isso. Ele gasta mais do que arrecada, 150 bilhões. Qual é a real perspectiva de que o governo federal, que já não consegue acertar 150 bilhões, vai admitir que tem 500 bilhões de dívida com os estados? E os estados, nós estamos aí buscando a renegociação das nossas dívidas com o governo federal, pedindo para ficarmos um tempo sem pagar as nossas dívidas e tal, tem uma discussão sobre elas, e ainda vamos pedir que paguem um dinheiro que soma 500 bilhões, é muito difícil que isso aconteça. Então, a pergunta do Getúlio é super importante. Por isso que eu defendo, nós temos que tomar as nossas próprias medidas, enfrentar as nossas despesas, buscando conter o avanço das despesas do Rio Grande do Sul e trabalhar em investimentos com a parceria do setor privado. Só em infraestrutura, que é determinante para que o Estado tenha competitividade para a atração de investimentos, porque reduz o custo da logística, imagina, né? Se uma determinada região que pode e que tem qualificação de mão de obra ou por ter já instalada lá indústrias, uma determinada área, pode atrair outros investimentos, mas não tem uma estrada duplicada, ou a pavimentação de acesso asfáltico ao município pode ser determinante para o investimento. Infraestrutura é fundamental. O Plano Estratégico de Logística e Transporte para o Rio Grande do Sul aponta a necessidade de 25 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura. Eu preciso dizer para vocês que não temos esse recurso. Então, chamar o setor privado em concessão de rodovias é determinante, assim como concessões em portos e também cobrando do governo federal, essa é uma cobrança que tem que ser feita judicialmente, se for o caso, do cumprimento do contrato da concessão ferroviária, porque tem uma concessão ferroviária vigente que não é cumprida no seu contrato dos terminais e dos ramais ferroviários junto à Rumo Engenharia, que é a antiga LL, né? Você esqueceu hidrovias, porque... E hidrovias também muito não. bem, quer dizer, nós temos uma hidrovia para Pelotas, para Rio Grande, né? A impressão que eu tinha falado, enfim, a gente vai falando e às vezes já me perdi aqui se eu falei ou não, mas hidrovia é fundamental. O Plano Estratégico de Logística e Transporte aponta 400 milhões de reais necessários em hidrovia. Se você comparar com o custo de outros modais, 25 bilhões em rodovias, 8 bilhões em ferrovias, né? Se não me engano, 2 bilhões em aeroportos, 400 milhões em hidrovias. Que é também nós temos esse potencial a ser explorado. A estrada, né? Já está pronta. A estrada já está pronta. Dragagem, sinalização, sim, terminais portuários, né? Que são importantes e que podem reduzir muito o custo de logística, o que aumenta a competitividade para a geração de emprego e renda no nosso estado. Bom, a gente tem aqui a nossa segunda pergunta, então, feita pelos nossos telespectadores e internautas. O Lucas Nunes Ribeiro, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte para o candidato Eduardo Leite. Você costuma defender, a gente mais ou menos respondeu isso agora na pergunta anterior. Você costuma defender as parcerias público-privadas, mas como pretende impedir que essas causem a apropriação do público contra os interesses da população e coibir também o uso delas para a corrupção? Lucas, e seu animalzinho de estimação aí, o seu cachorrinho que estava na foto ali junto, estava nos assistindo. É uma preocupação pertinente, é claro, mas eu gostaria de deixar claro o seguinte: a corrupção, né, vem das más intenções com que as pessoas agem, ou da má intenção com que elas agem, e a maldade, ela está no ser humano, vamos dizer assim, né? Não é no público ou no privado. Não é porque é do público que é do bem e porque é do privado que é do mal.
né? Então vai ter gente boa no público e no privado e gente ruim no privado e no público. O que tem que ter é um bom arcabouço legal, regulamentação, agências reguladoras, é todo um sistema institucionalizado para haver a fiscalização. O Estado ele tem que ser, em determinados setores, mais do que operador direto, ele tem que ser regulador, fiscalizador, mas não operar diretamente. Por quê? Porque para evitar com que o Estado haja para os interesses de quem ocupa os cargos, o governo, a gente instituiu, historicamente, uma burocracia pesada para que o governante não contrate seus amigos com concurso público, para que o governante não contrate por defesa de favores, tem licitação para prestação de serviços ou de contratação de obras. Então, uma série de amarras burocráticas pertinentes, importantes, mas que no caso de operação de determinados investimentos, aí, como infraestrutura, acabam dificultando os investimentos, atualização, modernização. E aí o Estado tem que ser muito mais um regulador e fiscalizador, repassa para o privado quando há interesse comercial, para que ele opere, ele vai fazer com maior eficiência aquele serviço, e o Estado regula com as agências reguladoras para garantir o atingimento dos resultados. Por exemplo, em estradas, né? A gente estabelece qual é o valor da tarifa que se tolera, se deseja pagar de pedágio. É R$3, R$4, seja o que for, então tá, R$4. Multiplica pelo valor diário médio do fluxo de veículos que transitam diariamente naquela rodovia. Vou multiplicar, eu vou ter o que eu ganho diariamente com aquela tarifa. Eu vou ter isso já está parametrizado o quanto que custa a manutenção por quilômetro, por extensão, por tipo de rodovia e tudo mais. E você vai saber quanto que custa a manutenção mensal. Então eu sei quanto eu vou receber, eu sei quanto custa a manutenção, eu sei quanto que me resta para investimentos, e são esses investimentos que o poder público vai contratar com o privado e vai cobrar a entrega dele, né? Candidato, se bem entendi, o senhor defende que o Estado se ocupe menos da operação para que possa se ocupar mais da fiscalização, para cuidar que aquela atividade, aquela função seja cumprida exatamente para que ela sirva, para o que ela serve. Eu conversava agora recentemente com alguém que me dizia assim, né? Que o que é público não necessariamente precisa ser estatal. Público é ter acesso gratuito para a sociedade, na verdade, no caso, ou em condições iguais para todo mundo. E o Estado pode ser um fiscalizador. Eu entendo que nesses setores em que há interesse e disposição da iniciativa privada para promover investimento, nós devemos sim repassar ao setor privado. E em outras áreas que aí sim depende do poder público de agir diretamente, a gente consegue canalizar todos os nossos esforços para lá. Segurança pública, saúde e educação dependem diretamente da remuneração pelo poder público para a prestação de serviços, que em alguns casos até não precisam ser diretamente prestados por eles. No caso da saúde, se contrata com hospitais, com fundações para operação de determinados serviços, mas se garante o acesso ao público, né? Então, nesses casos, especialmente de infraestrutura, pelo volume de recursos que são necessários, eu entendo que chamar o privado é fundamental. E aí nós temos que estabelecer agências reguladoras e boa modelagem, que a gente chama, né, do modelo de contrato da concessão, que é fundamental para atender o interesse da sociedade. Perfeito. A terceira pergunta é da Laísa Ventura. Laísa Ventura, ali de Novo Hamburgo, aqui pertinho de Porto Alegre. Caso o candidato fosse governador, ele poderia utilizar funcionários públicos concursados em cargos de confiança ou utilizará a mesma coisa como os outros, que já passaram pelo governo e colocam pessoas que não entendem nada de suas respectivas áreas? Desculpa o nome, hein? É a Laísa. Laísa. Mais uma vez eu insisto, eu sou de uma família de servidores públicos, mas o concurso público não é a única forma de acesso garantido pela Constituição Federal e as outras também são legítimas, né? Eu ainda disse, me considero um servidor público também admitido pelo voto popular, e os cargos de confiança também são legitimamente estabelecidos pela Constituição para atender a interesse da sociedade. Até porque é o seguinte, você tem uma decisão da sociedade sobre linha político-ideológica que deverá ser implementada nos 4 anos de um governo, e o governante precisa ter apoio para a implementação deste programa
político de políticas públicas no seu governo. Mas a gente pode sim melhorar a forma como os critérios que são utilizados para a ocupação dessas funções, com determinadas exigências, por exemplo. O Chile tem feito isso com editais. Eu diria o seguinte, né? O mais importante são as posições de formulação das políticas públicas, são eminentemente de decisão político-ideológica do governante para formulação e implementação das políticas. Depois você tem, num determinado nível abaixo, os cargos de confiança que serão determinantes para execução das políticas, que vão ser as chefias de departamentos, né? Lá na Secretaria de Saúde, você tem o departamento da alta complexidade que responde. Então já é mais, não é da formulação da política acima, mas já é mais de execução. Então eu defendo que a gente possa paulatinamente implementar o que o Chile já está implementando com processos de seleção pública, não é concurso público, de seleção pública para essas funções, definindo-se com clareza as competências e habilidades que serão necessárias para o desempenho daquelas funções, além do conhecimento formal específico para que seja cumprido, e se abra edital para que diversas pessoas possam se apresentar e o governante possa escolher entre 3 numa lista final, de acordo com a relação de confiança que se estabelece, porque quem vai ser cobrado depois é o governante, né, pelo resultado. O mais importante é garantir resultado para a população. E garantir os resultados significa colocar as pessoas certas nos lugares certos, inclusive servidores públicos. Talvez a Laís esteja também falando da grande quantidade de cargos de confiança. Sem dúvida. Acho que haver em grande quantidade de cargos de confiança permite que os governos coloquem com menos critérios. Se tiver menos cargos de confiança, o governante tem que escolher muito bem, porque será determinante para o sucesso do seu governo ou não a ocupação daqueles cargos. Então, ter critério técnico, né, é importante. E até por isso, Laís, é que eu sou contra a reeleição. Mais uma vez eu quero dizer aqui, porque quando alguém concorre à reeleição, no nosso sistema político eleitoral brasileiro, que tem 25 partidos representados no Congresso, e quem governa sabe que precisa do apoio para ter estrutura, tempo de TV, competitividade na sua candidatura, acaba fazendo as negociações dentro do governo, e muitas vezes os critérios de nomeação de cargos são relaxados, vamos dizer assim, né? Há menos rigor nos critérios, porque é mais importante garantir o apoio, e como quem vai concorrer à reeleição tem o governo na mão, às vezes a caneta acaba sendo usada de forma menos criteriosa e rigorosa. Com exceções, evidentemente, né? Não estou fazendo aqui acusação diretamente a ninguém, mas eu entendo que isso acaba acontecendo porque... Não sei se continua ainda hoje, mas se falava antigamente de que os cargos de confiança não podiam ir todos ao mesmo tempo na repartição, porque não tinha cadeira suficiente, então alguns ficavam passando. Mas isso já mudou, acho que realmente a maior seriedade. A transparência, o famoso ajuda, né? O blazer, o casaco na cadeira. Eu diria o seguinte, hoje tem... Por isso que é tão importante, eu quando fui vereador em Pelotas lá, eu fiz, antes de existir essa lei de acesso à informação, que garante exposição dos dados todos, eu fiz em Pelotas a lei da transparência, antes dessa lei federal, lá em 2009, primeiro ano do meu mandato. Um conjunto de medidas de transparência que exigia colocar-se todos os dados no site da prefeitura, inclusive os salários, os cargos e os salários de todos os funcionários públicos, cargos em comissão, diárias de viagens e passagens. Agora já virou mais rotina isso, mas naquela época era uma inovação. O prefeito vetou, nós derrubamos o veto, conseguimos apoio popular e foi implementada a medida, e conseguimos ajudar com isso a reduzir barbaramente o custo de diárias na Câmara de Vereadores e tudo mais. E expondo isso ao público, as pessoas cobram mais, começam a fiscalizar umas às outras. Isso é importante. Então, esse processo de fiscalização, de transparência, tem ajudado muito a gente poder romper com essa prática. Quer dizer, o problema também, eu quero colocar na devida proporção a pergunta, ou seja, é muito mais um exemplo para a sociedade, né, que o governante, o deputado, enfim, o vereador deve dar, do que o resultado, digamos, prático da redução de gastos. Em termos de Às vezes as pessoas acham, se gasta tanto. Mas pelo exemplo se consegue mudar muito mais coisa, claro, né, Afonso? Eu tenho certeza que tu sabes disso também. Quer dizer, do ponto de vista financeiro não repercute tanto o custo do cargo de comissão, mas tem o dever do exemplo. Mas o mais importante é o seguinte, o que a população quer e deseja é resultado na ponta nos serviços. E os cargos em comissão, usados de forma criteriosa, podem ser elemento importante nisso, porque pessoas que não querem ter uma vida de serviço público, mas têm uma disposição
em algum momento da sua vida, de oferecer contribuição, tem que poder ser contratadas pelo poder público também. Eu não posso depender apenas daquelas pessoas que querem fazer concurso público e querem dedicar uma vida ao serviço. Não, algumas pessoas querem ter um período de contribuição, mas não querem ter vínculo para o resto da vida. Então, e a gente tem que reconhecer esses talentos e trazer as pessoas que possam ajudar e que tenham correspondência ideológica. Isso é legítimo, mas garantindo a correspondência funcional, sem dúvida nenhuma, especialmente em áreas que devem ser blindadas de interferências políticas como saúde, educação, segurança, setores que precisam ter muita aptidão e qualidade técnica para poder entregar os resultados para a população. Temos mais 3 perguntas dos nossos telespectadores aqui, dos nossos internautas pelas plataformas digitais. A gente tem a pergunta agora aqui do João Francisco Pereira Neto, aqui de Porto Alegre. Como o senhor explica a questão dos exames oncológicos por amostragem em Pelotas durante a sua gestão? Por favor, candidato. João Francisco, o governo municipal de Pelotas, ele tem um contrato com o laboratório desde 2000. Sabe quantos anos eu tinha em 2000 quando a prefeitura de Pelotas contratou esse laboratório? Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, quando contrataram esse laboratório. E antes disso, este mesmo laboratório já prestava serviço com a mesma profissional fazendo os exames. Então, historicamente, é um mesmo laboratório que foi o único credenciado pelo Ministério da Saúde em 2014, numa portaria do Ministério da Saúde, está lá, o único laboratório credenciado pelo Ministério da Saúde para prestar serviços de exames para pré-câncer, né? O famoso Papa Nicolau. Pois no ano passado, quando eu já tinha deixado de ser prefeito, uma unidade de saúde apresenta não uma denúncia, mas um memorando que os seus profissionais estavam inseguros em relação aos resultados dos exames, porque nos anos anteriores, pelo menos um exame entre 1000 coletas feitas apresentava positivo para câncer e nos anos mais recentes, nos 4 anos mais recentes, não estavam aparecendo 0 amostragens, aliás, 0 exames com positivo para câncer. E aí isso gera uma insegurança que tem que ser investigada. E aí, agora, claro, começa nesse ambiente político, denúncias e tudo mais. É uma denúncia grave, muito grave, e que merece toda a apuração. Por isso que a Prefeitura de Pelotas, eu acompanhei, fui buscar as informações com a prefeita Paula Mascarenhas, que é a prefeita, foi minha vice-prefeita, é a prefeita de Pelotas, todas as providências sendo tomadas, apoiando-se CPI na Câmara de Vereadores, chamou-se a Polícia Federal, a Prefeitura de Pelotas ingressou contra o laboratório para acesso às lâminas e garantir reexame para contraprova, então tudo está sendo apurado. Não há nenhuma comprovação até o momento, mas diante de uma gravidade, uma denúncia como essa, cabe sim a nós as atitudes e especialmente ao governo municipal tomar as atitudes para esclarecer-se tudo. E uma vez que seja esclarecido, identificado que de fato os exames não eram feitos da forma adequada, apurar responsabilidades e garantir punição aos responsáveis. Nós não podemos prometer que num governo que lida com tantas questões não vão acontecer quaisquer problemas. O que a gente pode se comprometer é o que vamos fazer quando os problemas acontecem. É apuração rigorosa e punição a responsáveis. Mas antes de falar-se em responsabilidades, apuração. Porque é nessa fase que se encontra essa questão dos exames na cidade de Pelotas. A próxima pergunta, candidato, vem de longe, vem lá de Lisboa, de Portugal, pergunta do João Gabriel Oliveira. Qual a sua proposta para acabar com o parcelamento do salário dos servidores, que é outra bronca aqui no estado? João Gabriel, sem dúvida, isso é fundamental, né? Porque não é nem para fazer média com o servidor público, é porque para prestar serviço de segurança pública, quem presta esse serviço, o servidor, não pode viver sob a insegurança de quando vai receber o seu salário. Na educação, a mesma coisa, em todos os outros setores. Eu tenho conversado com as cidades em que ando no interior do estado, o comércio é afetado. Em muitas cidades que têm público de servidores importantes, expressivo, o servidor que não sabe quando é que vai receber, não tem segurança para fazer um crediário, fazer uma compra a prazo, e isso afeta também economicamente o estado. Então é um efeito negativo para todos, na prestação de serviços economicamente. Como fazer para superar isso? Nós vamos ter, como eu falei, que atacar os problemas nas suas duas frentes.
no lado da despesa do Estado. A gente precisa reequilibrar as finanças do Estado, o regime de recuperação fiscal para garantir que o Estado não volte a pagar a dívida com a União imediatamente, para que não se amplie esse déficit que está apurado aqui de 7 bilhões de reais, que na verdade possa ser reduzido esse déficit, não precisando pagar imediatamente as parcelas junto à União, promovendo-se ajuste fiscal para dentro das contas do Estado com discussão na reestruturação da máquina administrativa que nos permita conter o avanço do gasto público e estimulando o incremento da nossa receita do Estado, especialmente com estímulo à nossa economia, buscando esse equilíbrio que permita ao Estado o fluxo de caixa adequado para botar o salário em dia. Tenho conversado com especialistas, temos projetos para poder viabilizar isso dentro do primeiro ano de governo. Quando eu fui prefeito de Pelotas, nós organizamos o fluxo de caixa da prefeitura. Em outubro do primeiro ano do nosso mandato, os servidores que recebiam no 5º dia útil do mês seguinte passaram a receber dentro do mês. Nós antecipamos o pagamento e até hoje, desde outubro de 2013, que foi meu primeiro ano de mandato, os servidores de Pelotas recebem dentro do mês de competência, no último dia útil do mês. Porque nós organizamos a política de fluxo de caixa da prefeitura para que pudéssemos, tendo um calendário de pagamento a fornecedores, pagar e prestigiar os servidores com pagamento em dia dentro do mês. Última pergunta, então, do pessoal da internet e também dos nossos telespectadores. Pessoal, essa é uma preocupação do pessoal do interior. A pergunta vem da Maria Clara Santos de Charqueadas. O senhor tem alguma estratégia para combater os crimes de abigeato, candidato? Olha, nós temos que ter esforço de combate à criminalidade na zona rural como um todo, né? Tem a questão do abigeato. E aí tem que se atuar, e como na segurança pública, com a estratégia que a gente fala, meu candidato a vice-governador, o delegado Ranolfo, esteve aqui dando entrevista na manhã de hoje, aí, né, no outro programa. O delegado Ranolfo foi chefe da Polícia Civil do Estado. É a primeira expressão e tão importante de que segurança pública para nós é um tema fundamental, que afeta todas as pessoas das menores cidades, a capital do Estado, do interior à zona urbana. O Estado vive sob insegurança e medo. A gente precisa trabalhar, diz o próprio delegado Ranolfo lá, e isso está expresso no nosso plano de governo, com um tripé de investimento, integração e inteligência, né? No caso do abigeato, né, fazer um mapeamento dos locais, das realidades, e com inteligência desarticular quadrilhas e organizações criminosas aí que acabam praticando esse crime, e tendo trabalho, muito esforço de combate à criminalidade na zona rural. Por exemplo, né, com esforço de patrulhas para a zona rural, em parceria com os municípios. Quando eu fui prefeito de Pelotas, tem 39 guardas municipais no estado. Cerca de 5.000 guardas municipais. Vejam que a Brigada Militar tem cerca de 16.000 policiais militares, e guardas municipais são cerca de 1/3 do efetivo da Brigada Militar. Então, trabalhar em processo de integração com os municípios que tem essas guardas é também importante para a gente poder atuar junto à zona rural, seja porque a Guarda Municipal desonera o policiamento em áreas urbanas que podem ser feitos pelas guardas e o Estado pode colocar a brigada em outras atividades, em outras regiões, seja porque a própria Guarda Municipal, como no caso de Pelotas, nós criamos uma patrulha rural da Guarda Municipal para poder ajudar na segurança no campo. Também, né, delegacias especializadas para apurar estes crimes descentralizadas no estado. Já foi criada uma em Bagé. Nós temos que poder estruturar melhor essas delegacias especializadas para que a gente possa desarticular quem pratica o crime do abigeato. Perfeito, obrigado, candidato. Agora a gente chega no final do segundo bloco. Na sequência, no terceiro e último bloco, a gente vai ter questões aí da educação, do magistério e também como gerar empregos e como atrair investimentos também para o estado. É no terceiro bloco aqui no Cruzando as Conversas. A gente já volta em um instante, não sai daí. Estamos de volta então com o Cruzando as Conversas especial, fazendo essa cobertura da RDC TV das eleições 2018, entrevistando os candidatos ao Palácio Piratini, hoje com a presença do candidato Eduardo Leite, do PS
DB, com a sua participação de casa também, e com meu colega também, Afonso Ritter, aqui participando da entrevista. Bom, e a pergunta agora, candidato, é sobre a questão dos nossos professores, do famoso piso nacional do magistério. O pessoal quer saber se o senhor vai conseguir pagar o piso nacional ao magistério aqui do estado. No formato como está colocado, com o atual plano de carreira, é impossível o estado pagar, né? Quando eu era, mas também tenho que repisar isso aqui, quando eu fui candidato a prefeito em Pelotas em 2012, também fui provocado, todos os candidatos foram provocados sobre se pagaria um piso do magistério na forma estabelecida, que é pegar o piso e incidir sobre ele as gratificações criadas num plano de carreira feito antes da existência desse piso. Que, portanto, as gratificações estabelecidas incidiam sobre uma outra base, aí passou a existir uma nova base mais alta e querem que incidam as gratificações na mesma proporção sobre este piso. É inviável. E me recusei por tempo de serviço, né? Sim, e eu me recusei a assinar esse compromisso lá, fui eleito prefeito, fui o único dos candidatos que se recusou a assinar. E fui eleito prefeito lá em Pelotas, porque sabia que não tinha condições de pagar daquela forma, né? E aqui no estado a mesma coisa. O plano de carreira do magistério é de 1974. É o único estado no Brasil que tem um plano de carreira para os seus professores anterior à Constituição de 88. O único estado no Brasil. Então a gente precisa promover com diálogo, construindo com o sindicato, com os servidores, um plano de carreira novo, que possa estabelecer melhores condições de entrada na carreira, uma perspectiva real de progressão, que seja possível o Estado pagar, porque na forma como está, não adianta. O Estado não consegue pagar, está gerando um passivo gigantesco em ações judiciais, que se um dia o Estado for chamado efetivamente a pagar, vai quebrar o Estado e a possibilidade do pagamento do salário dos próprios servidores. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come nesse caso aí. Não adianta, a gente vai ter que tomar providências para discutir com seriedade, com tranquilidade, com uma categoria que é super importante, que merece ser valorizada. Mas a questão da educação, ela passa pelo piso, mas passa também fundamentalmente por melhorarmos qualidade de ensino para os nossos alunos, a qualidade do aprendizado. A remuneração e a valorização dos professores é importante, mas os dados demonstram que os resultados de aprendizado dos alunos não estão diretamente ligados à remuneração dos professores, né? Digo isso com absoluta clareza pelos estudos aí demonstrados. Os estados que têm maior remuneração dos professores não são, no Brasil, necessariamente os que têm os melhores resultados. A mesma coisa com as cidades. A gente vê essa realidade aqui em Porto Alegre, que tem indicadores baixos de aprendizado, mesmo pagando dos melhores salários para os seus professores. Então a gente tem que ter melhor gestão dos recursos humanos, para não deixar faltar professor no início do ano letivo. É sempre a mesma coisa, né? A gente tem uma realidade, pela própria legislação, que precisa ser alterada para acelerar o processo de contratação quando há licenças por interesse, licença saúde, enfim, reduzir o número de licenças também, para garantir professor na sala de aula, formar um grande pacto com os nossos professores para garantir melhor aprendizado para os nossos alunos. A gente tem que ter eles estimulados, com apoio técnico, com formação continuada, com muita parceria e interlocução com as escolas, os seus diretores, como articuladores importantes do plano pedagógico a ser cumprido dentro das escolas, que tem que ser analisado. Nós fizemos isso em Pelotas também, pegamos cada uma das escolas. Vejam vocês, o Brasil produz indicadores importantes dentro da educação, o IDEB, através da Prova Brasil, que mede a qualidade da educação no 5º e no 9º ano, a partir de provas aplicadas com as competências de matemática e de português, e isso junto ao fluxo escolar, né, o índice de aprovação da escola, aponta um indicador, o IDEB, que determina a qualidade da educação, não apenas para o estado, para o município, mas escola por escola. Então a gente tem que pegar esses indicadores e usá-los como ferramentas de gestão. Fizemos isso em Pelotas, fomos escola por escola, identificando o desempenho daquela escola, e o desempenho, nós buscamos as causas para aquele desempenho, né? O que estava determinando aquele baixo desempenho. E você tem que adaptar a ação em cada política, em cada escola, o plano de ação em cada escola, àquela realidade. Um plano de ação ambiental, com os investimentos na estrutura da escola para melhorá-la naquilo que ela precisa, e um plano de ação pedagógico específico para aquela escola, de acordo com os indicadores que ela tem.
Para dar um exemplo, né? A gente fala, vamos dar tablets para os alunos. Tecnologia é importante. Mas numa escola específica lá, mais importante do que o tablet é acabar com o problema de alagamento que tem dentro da escola, no entorno da escola, que em temporadas de chuva transformam num transtorno acessar a escola e, consequentemente, os alunos deixam de ir, começam a faltar, a escola perde o sentido e aí começa a estimular a evasão escolar, aumenta a distorção idade série. Então você tem que fazer plano de ação específico de acordo com a realidade de cada escola e ter um processo de gestão técnica muito responsável para atacar esses problemas. Fizemos assim em Pelotas e nós fomos uma das cidades que teve a maior evolução do IDEB no Rio Grande do Sul entre 2013 e 2015. Subiu 23% o IDEB de Pelotas para as séries iniciais. E temos que ter muito foco aí na atuação do Estado, junto com os municípios, nas séries finais do ensino fundamental, que é onde começa o nosso grande problema. Nas séries iniciais, os municípios têm conseguido fazer alguma evolução. Como eu falei, Pelotas evoluiu 23%, foi das maiores evoluções, mas nas séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano ali, a gente tem visto ainda muita dificuldade, que é quando troca a forma da educação do professor único em sala de aula para vários professores, disciplina por disciplina. E aí, nessa transformação aí, começa um problema que está gerando baixo aprendizado, de acordo com os indicadores do IDEB. Então, a gente tem que ter muito foco nas séries finais, que vão ser determinantes para a forma que esse aluno vai chegar no ensino médio depois, que também tem que estar reconectado com os alunos e com seus interesses. Por isso que a discussão da Base Nacional Curricular Comum, que houve no Brasil, foi importante, e que a gente tem que dar o caráter profissionalizante, que transforme o ensino médio em algo mais atraente e que faça sentido na vida dos nossos jovens. Por favor. Candidato, segurança pública ou insegurança pública, o problema é tão complexo e urgente que eu vou fazer uma pergunta sobre as prioridades na segurança. Porque nós temos problemas de sair à noite, por exemplo, uma coisa tão... Falamos, que era normal, nós estamos presos em casa. E os bandidos estão soltos, né? Depois o problema da presença da brigada em cidades pequenas. Hoje, os assaltos de bancos é uma coisa fantástica. Cresceu. Né? Nós temos hoje presos comandando os que estão fora da prisão, né? Então, de dentro da prisão comandando. Exatamente isso. E, entre outras tantas, digamos assim, manifestações da insegurança que nós estamos vivendo. Por onde começar? Com falta de dinheiro e tudo. Bom, não tem uma bala de prata para resolver a segurança pública, né? Já que estamos falando sobre segurança, não tem uma única solução, né? É uma série de ações conjuntas para enfrentar esse grande mal. E a gente está falando aqui sobre sair à noite como um transtorno, de fato, né? Isso vai se transformando cada vez mais num problema. E nem só à noite, né? Exatamente, mas é isso que eu queria dizer. Impunidade. Afonso, na periferia, especialmente, quem mais sofre com a insegurança são as pessoas mais pobres, que não conseguem se defender. Porque quem tem recursos consegue morar num condomínio fechado, vai trabalhar num prédio com segurança, vai curtir, vai num jantar no shopping center. Mas as pessoas mais pobres são as que mais sofrem, porque o crime organizado toma conta, e o tráfico toma conta do seu bairro e aterroriza a vida dessas pessoas. Não são poucos os casos de pessoas que conseguiram uma casinha popular dentro de um programa habitacional, que foi uma grande conquista para ela e que teve que deixar a sua casinha porque são aterrorizados. Terrorismo feito por organizações criminosas que não sossegam e aterrorizam a vida dessas pessoas até que elas desistam de morar ali e saiam para poder ocupar aquele espaço, vender aquilo ali, fazer dinheiro. Então é uma maluquice o que acontece hoje no estado do Rio Grande do Sul. Por isso a gente precisa atuar em várias frentes. Desde o eixo da prevenção, na articulação das diversas políticas públicas de educação, saúde e assistência social. Essa articulação é fundamental, porque são os braços do poder público que atuam diretamente nessas comunidades e que percebem um problema de desestruturação familiar que repercute na condição de aprendizagem da criança na escola, que vai acabar evadindo porque não está conseguindo ter o rendimento dentro da escola. E a saúde também ali atuando, identifica outros problemas de condições psicológicas que também vão afetar e deixar em maior condição de vulnerabilidade uma criança, um jovem, numa família. Só que essas três estruturas, o posto de saúde, a escola
e o Centro de Referência e Assistência Social atuam sobre uma mesma população e não se conversam entre si. É assim que geralmente acaba acontecendo nas cidades. Então a gente precisa fazer o trabalho de integração dessas estruturas para um trabalho de prevenção mais efetivo. Existe um programa que lá na cidade de Pelotas está sendo implementado com sucesso, que é o programa Cada Jovem Conta. Especialmente jovens que se percebe por problemas familiares, por já na escola estarem apontando algum tipo de dificuldade, são trabalhados aí para programas sociais, até para vagas de emprego como jovem aprendiz, em parcerias com o setor privado, para poder conseguir, quando você detecta, você começa a perceber que está podendo ali ter pode perder um jovem para o crime, ou que está extremamente vulnerável. É nesses aí que a gente tem que atuar mais proximamente. Então o processo de prevenção é fundamental. Na questão da repressão, a gente precisa ter recomposição dos nossos efetivos. Aí tem que ter investimento. Todo o ajuste das contas do Estado tem que ser feito, não para o Estado apenas ter balanços contábeis equilibrados, mas poder dar espaço para o Estado investir no que mais importa. E segurança é a absoluta prioridade. Tem que ter recomposição do efetivo, investimento em tecnologia e infraestrutura. Eu estive visitando a polícia de Nova York recentemente, um mês e meio atrás, visitei e acompanhei durante uma manhã inteira a reunião de governança do CompStat, que é o sistema de tecnologia que Nova York implementou na década de 90 para gerenciar melhor o emprego dos seus efetivos, estabelecendo o mapeamento, né, das zonas de calor, você tem que entender onde o crime acontece, que horário que ele acontece, a rotina dele para poder empregar o seu efetivo e, claro, além de colocar o efetivo de repressão com policiamento ostensivo, trabalhar com a polícia de inteligência, né, com a inteligência policial, com a polícia investigativa, a nossa polícia civil, para poder ter inquéritos qualificados. E aí você tem que ter efetivo no Instituto Geral de Perícias para poder fazer as perícias, não perder a prova pericial, né, que vai ser determinante para a qualidade do inquérito, que vai determinar se vai conseguir botar na cadeia ou não. Tem bandido dentro da cadeia que comanda o bandido fora? Sim, sim. Isso é uma realidade brasileira e no Rio Grande do Sul não é diferente. Não, eu estou falando em Nova York. Ah, bom, lá em Nova York, eu não acompanho o sistema prisional, mas não há relatos disso, né? Não, em primeiro lugar, que você tem um déficit de vagas no sistema prisional no Rio Grande do Sul, de cerca de 14 mil vagas aí, e isso significa que, por exemplo, no presídio central aqui de Porto Alegre, a gente tenha 3 vezes a ocupação da capacidade dele. Isso significa que alas inteiras, na verdade, o Estado não controla lá dentro. Quem opera lá dentro são as facções. Para que não estoure esse sistema, o Estado é constrangido a ter que fazer a alocação de acordo com as facções dentro do presídio, e as facções acabam dominando e acabam usando aquilo ali até como central de recrutamento. Quem entrou para lá, situação? Sim, aí você tem que fazer investimento no sistema penitenciário. É também por uma questão de dignidade humana. Eu não sou daqueles que pensa que prendeu tem que esquecer das pessoas lá dentro, porque não existe prisão perpétua e nem prisão de pena de morte no Brasil, e, portanto, todos voltarão ao convívio social. Em Pelotas também nós fizemos um programa de mão de obra prisional, conveniamos com a SUSEP, mais de 70 detentos do regime semiaberto foram aproveitados para fazer obras públicas em reforma de unidades básicas de saúde, em sistema de microdrenagem da cidade, todos com intervenção feita pelos detentos do regime semiaberto, e agora a prefeitura está colocando para regime fechado também, dentro do presídio, uma fábrica de tubos de concreto para serem usados dentro das obras da prefeitura. Então você tem que promover qualificação dessas pessoas, reinserção delas, e para desarticular as facções e grupos criminosos que operam dentro dos presídios, você tem que ter o controle deles. Por isso que é importante investir no sistema penitenciário, e esse investimento tem que ser feito junto com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Existem recursos da União disponíveis para isso, que nós temos que acessar, e também recursos de parcerias público-privadas, que nos ajudam não só do ponto de vista de financiamento, mas da agilidade desse investimento, para podermos ter um sistema penitenciário com maior eficiência no nosso estado. Estamos aí a pouco mais de 12 minutos do final do programa, do final desse terceiro bloco, e eu queria perguntar o seguinte agora, candidato Eduardo Leite: como garantir aí a sua política para geração de empregos, se ela prevê incentivos fiscais às empresas para atrair investimentos aqui para o estado? Como é que vai funcionar isso? Como eu disse, a gente compete com outros estados. Estamos competindo, inclusive, com outros países, né? O Paraguai aí tem apresentado, tem assediado e já tem levado empresas gaúchas para lá,
especialmente no ramo de alimentos, por exemplo. A gente tem perdido empresas para o Paraguai, que oferece terreno, que oferece redução de impostos. Então, a gente tem uma realidade que a gente está competindo por investimentos. O que sustenta o Rio Grande do Sul? A gente tem uma mão de obra muito qualificada, com um bom nível de serviço, com disposição para o trabalho, como eu falei, mas a gente precisa criar um ambiente que seja menos hostil ao investidor e mais acolhedor. E aí vem o investimento em infraestrutura que eu falei, a redução da burocracia e reformarmos o Estado para permitir redução da carga tributária e, com isso, ganharmos vantagens competitivas, além da educação como determinante para um horizonte. Se a gente quer ter perspectiva de futuro, a gente tem que reconhecer que existe uma revolução tecnológica acontecendo que extingue vagas de trabalho, né, pelo processo de robotização aí. As tarefas mecânicas estão sendo ocupadas por robôs em linhas de produção e outras vagas, outras possibilidades se abrem. Só que as possibilidades que se abrem nesse novo mundo, nessa nova economia, exigem muito mais capacidade de raciocínio lógico para o que, infelizmente, a nossa educação não está preparando os nossos jovens. Então, a gente precisa investir fortemente na educação, não é simplesmente despejar mais recursos, não é só pagar mais o professor, é nós termos disposição de podermos repensar processo pedagógico, investimento em tecnologia, tudo aquilo que a gente já conversou aqui, para formar mão de obra para aquilo que o mercado de trabalho vai exigir deles. E, enquanto tudo isso acontece, para não perdermos mais investimentos, a ferramenta dos incentivos fiscais é importante. Então, nós temos que admitir elas como uma possibilidade, porque a melhor ferramenta de incentivo para uma empresa estar no local é garantia de mão de obra qualificada, vamos investir em educação. Burocracia mais ágil, né? Processo de licenciamento mais rápido, vamos reduzir burocracia com investimento em tecnologia, novos processos de licenciamento para ganhar velocidade na aprovação dos projetos. É também incentivo para que uma empresa esteja num local, infraestrutura, redução de custo de logística que garante para ela colocar o seu produto no mercado com menor custo. É a carga tributária, que também é determinante. Então, nós vamos trabalhar em reforma do Estado para reduzir carga tributária, para que o custo de funcionamento e de produção seja menor. Então, tudo isso são ferramentas de incentivo. Infraestrutura, burocracia, carga tributária, educação e mão de obra. Enquanto tudo isso vai sendo operado, e a gente... Para a geração de empregos. Para a geração de empregos, tudo focando em geração de emprego, de riqueza e de renda para a população, nós temos que, para poder não perder investimentos, lançar mão dos incentivos fiscais como forma de retermos investimentos no Estado e garantirmos a condição de atrair novos investimentos. Nesse também. contexto, você tem que equilibrar as duas coisas. Qual a expectativa sua de retomada da economia brasileira? Porque isso poderia ajudar também, quer dizer, na medida em que a economia funcionar melhor... Poderia não, pode, é determinante para ajudar, né, Afonso? Nós estamos num processo eleitoral, então aí série de certezas, né? Você veja que a volatilidade do câmbio, da bolsa, de acordo com as pesquisas eleitorais. O meu candidato é o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, que tem capacidade política e o nosso sistema político brasileiro, para que as mudanças aconteçam, a gente tem que reconhecer que o presidente da República, assim como o governador, são uma pecinha importante dentro de uma engrenagem, mas são uma peça dentro de uma engrenagem maior, que precisa funcionar. Tem o Congresso, a Assembleia Legislativa, tem os outros poderes, tem a sociedade civil que se organiza, os sindicatos. Tudo isso precisa ser articulado. Então, quem governa tem que ter imensa capacidade política de se relacionar para poder movimentar essa engrenagem toda em favor do que a população precisa. E o Brasil hoje tem uma crise fiscal que gera desconfiança, falta de credibilidade por parte de investidores, porque não se tem a garantia de que o governo vai cumprir com as suas obrigações, e aí isso acaba desanimando a nossa economia. Eu entendo que o crescimento da economia brasileira depende diretamente de quem vai ocupar a presidência da República. E se nós tivermos um candidato que se dispõe a fazer as reformas, o país tem tudo para começar, já no ano que vem, a crescer 3,5%, quem sabe 4%. Cláudio, uma pergunta de ordem política. Qual é a sua viabilidade, digamos, eleitoral? Você tem, qual é o percentual das pesquisas e qual do seu candidato
a presidente da República. A pesquisa a mais recente divulgada do IBOP no Rio Grande do Sul nos coloca em segundo lugar. Aliás, quero agradecer a população gaúcha que nos coloca. Eu sou ainda um candidato com pouco conhecimento da população, estão me conhecendo cada vez mais. Mas, admito, fui prefeito de Pelotas, uma cidade polo da região sul do estado, não é a região mais populosa do estado, e mesmo assim nós estamos em segundo lugar nas pesquisas, com uma baixa taxa de rejeição. O primeiro lugar, que é o atual governador, uma pessoa que eu respeito, não tenho nada contra ele pessoalmente, mas tem uma rejeição altíssima, porque não está entregando os resultados para a população. Então, nós temos um baixo nível de rejeição. Temos a coligação, que tem o maior número de prefeitos. Das 497 municípios, 208 municípios são governados por partidos da nossa coligação. Temos o maior número de deputados na Assembleia Legislativa do Estado, são 19 dos 55 deputados. Temos, portanto, força política, não apenas de viabilidade eleitoral, Afonso, mas principalmente capacidade política para, uma vez ganhando a eleição, começar a governar desde o primeiro dia, desde o dia 1. O governador não pode usar o primeiro ano de governo como estágio em governo para aprender a governar e nem para buscar construir ali as alianças. Tem que sair governando. Esse estado tem problemas muito graves e nós precisamos governar desde o primeiro dia para mudar as estruturas e conseguir dar capacidade para o estado investir e melhorar a vida das pessoas. A gente já está se encaminhando já para o final do programa, do final do terceiro bloco e do final do programa também. E a gente não pode deixar de fazer a mesma pergunta que a gente faz para todos os candidatos aqui. Candidato Eduardo Leite, por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? Suspeitava que fosse essa a pergunta. A pergunta, né? Olha, Cláudio, eu me realizei muito sendo prefeito da minha cidade. É desgastante, não é fácil, nós nos submetemos na vida pública aos julgamentos apressados, né? As pessoas rapidamente pelas redes sociais aí expressam as suas opiniões, muitas vezes sem ter conhecimento dos assuntos. Mas ao mesmo tempo que nós recebemos críticas que não são justas, enfrentamos tantas dificuldades, a gente recebe muito carinho, muito apoio. Eu sou muito grato a todas as pessoas que dão esse apoio, que nos ajudam, que acreditam na gente. É uma responsabilidade enorme atender a tantas expectativas e, principalmente, a gente vê a diferença que um trabalho bem feito na política faz para melhor na vida das pessoas. Eu pude testemunhar isso e fazer acontecer isso na minha cidade. Entendo que política é uma missão de vida. Eu escolhi isso para mim desde muito cedo. Poderia ter escolhido outras tantas opções e tenho essas possibilidades. Não me julgo dependente da política, não é um meio de vida para mim, mas é o que me realiza. E vejo que a política, quando ela vai tocar na vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas no Brasil, 11 milhões de gaúchos serão afetados pela política, gostemos ou não de política. A política, quando bem exercida, toca na vida das pessoas para melhor. Quando mal exercida, toca na vida das pessoas para pior. Então, eu me sinto chamado e quero dar minha colaboração, não achando que eu seja salvador da pátria, não vou resolver sozinho todos os problemas, não vamos resolver em 4 anos todos os problemas do Rio Grande do Sul, mas podem ter certeza que nós vamos tocar nos principais problemas e vamos botar esse estado para crescer e se desenvolver, para ele voltar a ter perspectiva de futuro. Essa é a nossa grande missão. Fizemos em Pelotas. Por mais que as dificuldades fossem grandes, um primo meu, me lembro, dizia às pessoas que me queriam bem, Cláudio, mas para que tu queres ser prefeito de Pelotas, uma cidade com tanto problema, sem recursos, não tem como dar certo, se tu quer tanto ser prefeito de Pelotas, deixa para o fim da tua carreira, porque não vai dar certo, diziam para mim, deixa para lá pro final. E eu insisti, a família vai se prova de que eles me querem bem, né? Prova de que eles me querem bem. Mas eles diziam isso me querendo bem, como amigos, como interessados no meu bem-estar, né? E eu provei para eles que, peraí, não é sobre resolver todos os problemas, a população não se ilude, não tem essa falsa ilusão, né, de que precisa resolver tudo. As pessoas querem confiança no futuro, esse é o grande legado que um governo tem que deixar. Confiança no futuro, expectativa positiva. E é possível, sim, em 4 anos, não resolver todos os problemas, mas deixar o legado de confiança no futuro, tocando nos principais problemas e apresentando as soluções. Eu tenho notado também, Afonso, que aquelas promessas que a gente já via, já anos atrás, realmente
né, os candidatos não estão mais, principalmente em relação ao candidato ao funcionalismo público também, né? É aquelas conversas mirabolantes, promessas mirabolantes e tal. Isso não acaba atrapalhando ou não, ou acaba sendo melhor não prometer o que não vai poder cumprir depois? Sem dúvida, não adianta ganhar a eleição e não poder governar depois, tendo assumido tantos compromissos que não vão conseguir ser cumpridos e que, portanto, vão limitar a capacidade de atuação. Eu prefiro não ganhar uma eleição do que ganhar a qualquer custo e prometendo coisas que eu não vou poder cumprir, porque depois, uma vez no governo, não vou poder sair na rua, se for o caso, se eu tiver prometido coisas que eu não posso. O eleitor está mais atento. Então eu posso olhar no olho de cada pessoa para quem eu me comprometi em Pelotas, com orgulho e sendo olhado de volta com orgulho pelas pessoas. Esse é o maior patrimônio que um homem público pode ter e eu me sinto muito honrado com isso e é assim que eu quero, como governador, agir, podendo sair nas ruas, conversando com as pessoas, com a proximidade de quem só se comprometeu com aquilo que pode cumprir. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida. A ilusão diante das eleições que a gente sentia, acha que mudou, está mudando, as pessoas vão querer votar no dia das eleições? Tenho acompanhado isso com algumas pesquisas, Afonso, e as pesquisas no ano passado apontavam menos disposição de participação da população e hoje já apontam mais disposição de participação. Algumas pesquisas feitas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, quando as pessoas eram perguntadas no ano passado, diziam que não iam votar e agora menos pessoas estão dizendo que não querem votar. Acho que as pessoas precisam ter essa compreensão. O senhor e a senhora que nos assistem em casa estão preocupados com a segurança, se vão sair na rua ou não. Ninguém está preocupado com a eleição, eu percebo isso. Eu olho as pessoas, a senhora que está com seu filho está preocupada se vai ter vaga na creche ou não. Quem está passando por um problema de saúde está preocupado se vai conseguir o atendimento ou não. Ninguém está preocupado com a eleição. O que as pessoas precisam entender é que a vaga na creche, a segurança na rua, o emprego que você está procurando, tudo se relaciona com a política. Então nós precisamos agir politicamente para mudar essa realidade e que essas outras preocupações que se tem para além das eleições possam ser atendidas e resolvidas. Candidato Eduardo Leite, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu agradeço pelo espaço aqui. Obrigado, Afonso Ritter. Obrigado também a você de casa aí. Lembrando aí, anote na sua agenda as entrevistas individuais. Serão retomadas na próxima segunda-feira. O Rio Grande em Movimento vai receber Camila Goulart, que é candidata a vice-governadora na chapa de Roberto Robaina, que por sua vez será então entrevistado no Cruzando as Conversas a partir das 10h30 da noite. Uma ótima noite para você, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.